Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez nós estamos diante de um texto que fala de Jesus e um cobrador de impostos. É um texto muito conhecido por nós, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, que eu passo a ler agora. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, é a história entre Jesus e Zaqueu que aconteceu em Jericó, onde haviam muitos cobradores de impostos que eram odiados juntamente com suas famílias. Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, também vive em Jericó. Um dia ele ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E ele então, mesmo sendo pequeno, não se dá por vencido, sobe numa árvore para ver Jesus. Vendo que Zaqueu insistia em ver e conhecê-lo, Jesus se convida em público dizendo: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus viu Zaqueu não como um cobrador de impostos que enganou e enriqueceu às custas do povo, mas o viu como filho de Abraão, que passa a ter as diferenças sociais e políticas que o separava dos judeus restauradas. Zaqueu experimentou o quê? Ele experimentou com Jesus carinho, atenção, respeito, comunhão de mesa com Jesus e a promessa da salvação, porque Jesus o considerou digno da salvação. Da mesma forma como Jesus viu Zaqueu e o resgatou desta situação na qual ele vivia como cobrador de impostos, Jesus também vê as pessoas arrogantes, egoístas, prepotentes, miseráveis, exploradoras e enganadoras, que vivem se aproveitando dos outros, gerando assim opressão, vidas excluídas e violentadas. Ele vê essas pessoas que geram mortes, mulheres sendo espancadas e mortas por seus esposos que dizem que as ama,
crianças em orfanatos esperando serem adotadas. Ele vê pessoas vivendo na extrema pobreza, com fome, que sofrem de doenças que lhes tira a esperança, que sofrem com o crescimento da indiferença, da intolerância e do preconceito. Jesus não está com os olhos fechados para a nossa realidade. Ele vê tudo isso, ele vê essas pessoas que geram todo esse sofrimento. E ele abre as portas para todas as pessoas que tomam a decisão, como Zaqueu, de caminharem com ele e aceitarem ser convidadas por ele. Se convidando para entrar na casa dessas pessoas, Jesus desconstrói a mentalidade da autoconfiança, do orgulho, do espírito de grandeza, de exclusão, corrupção, exploração, para criar uma nova postura de comunhão e amor ao próximo, mostrando que a sua misericórdia não tem limites. Jesus, caro amigo e amiga, não exclui ninguém. Por isso, ele quer entrar na casa e na vida de todas as pessoas, não se importando quem elas são. A presença de Jesus em sua casa o toca tanto que Zaqueu reconheceu que em Jesus Deus estava vindo a ele, para ter comunhão com ele. Esta presença de Deus o transformou tanto que ele diz, sem que Jesus o peça, ele diz: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos outros, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu passa a enxergar os pobres, se solidariza com as pessoas às quais ele roubou, maltratou e humilhou, assumindo o compromisso de devolver o que lhes foi tirado. Agora, Zaqueu torna-se fonte de inspiração para a prática da justiça, porque reconheceu como irmãos aquelas pessoas que ele só explorou e via como fonte de lucro. Agora, não é mais a riqueza que define a sua vida, mas a dignidade das pessoas que ele tanto explorou. Agora, é ele quem se torna devedor das pessoas. Jesus, meu amigo e minha amiga, ele não desiste de ninguém, porque ele quer transformar todas as pessoas. E ele às vezes transforma pessoas que a gente menos espera, por meio da verdadeira palavra pregada e anunciada. Ele toma a iniciativa de transformar radicalmente as pessoas no sentido de se empenharem por uma vida digna e justa, devolver a dignidade às pessoas. Transformados, nós enxergaremos as pessoas com os olhos da misericórdia, não importando se agem ou não como Zaqueu agia. Passamos também a enxergar as pessoas que são frutos da exploração, da indiferença, da violência, que vivem escondidas à margem da sociedade, que não podem dizer o que sentem, que são perseguidas por causa da fé, por causa da cor. O encontro com Jesus abre também a nossa mente e coração para uma vida de comunhão, de partilha, de respeito, de solidariedade para com todas as pessoas. E se nós olharmos no nosso texto,
nós veremos que a multidão resmungou. Por quê? Porque não aceitou que um pecador fosse convidado por Jesus para ter comunhão com ele. Assim, lamentavelmente, acontece ainda hoje em dia. Sempre haverá incompreensão quando Jesus faz algo que vá contra os nossos princípios morais. O julgamento, nunca esqueçamos, pertence a Deus e não a nós. Resmungamos porque não aceitamos as atitudes de Jesus. Agora, se deixar transformar, é deixar Deus agir em nós. É deixar Deus tomar as decisões em nós. Nós gostaríamos que aquelas pessoas que fazem outras sofrerem, que exploram as outras pessoas, nós gostaríamos que essas pessoas se lascassem, né? Que se dessem mal. Mas Jesus não pensa assim. O coração de Jesus é diferente do nosso. Ele vai em direção dessas pessoas para dar a elas a oportunidade de mudarem suas atitudes, de se converterem, de se transformarem. Resmungamos muitas vezes porque queremos um Jesus que satisfaça os nossos interesses e gostos. Um Jesus descompromissado com a justiça, que fecha os olhos para a corrupção, para a opressão, para o estupro, feminicídio, pedofilia, assassinatos. Às vezes, nós resmungamos porque nós não queremos um Jesus que vá de encontro aos pobres, aos doentes, desempregados e marginalizados. A gente precisa dar a mão à palmatória. Só que Jesus não dá ouvido para as nossas murmurações. Jesus não pensa como nós. Jesus segue o seu objetivo de buscar e salvar quem está perdido. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com outra pessoa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva e nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.